Convido você a aprender lições espirituais de assuntos importantes que a Bíblia revela para o nosso conhecimento. Vamos ler o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Assim está escrito, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Observe o que a palavra está revelando. A Bíblia, ela nos adverte que todos estão mortos, separados de Deus. Todos estão dentro da condenação. Não há um sequer justo, livre da condenação. Todos estão condenados porque pecaram. É o que diz a palavra de Deus, Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Qual a consequência? Qual a causa? Porque todos pecaram. A causa da condenação é o pecado. A obra do homem, executada por ele. E Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Morte aí, eu quero convidar você a entender. Morte aí não se trata de extinção. Morte aí não se trata de aniquilação. O indivíduo deixar de existir, sair da consciência, ficar inerte até o dia do juízo. Morte fala de separação. A morte nunca fala de extinção, em canto nenhum. A gente vai ver Tiago, capítulo 2, versículo 26, falar sobre essa realidade. Quando morre o corpo, é porque foi separado a alma do corpo. O corpo sem a alma está morto. Então não é a alma que morre, é o corpo que vai à sepultura. A alma é o ser real, que vai consciente, está dentro de um lugar, a aguardar o dia da ressurreição do corpo. Lembrando a você que o que vai ressuscitar não é a alma, é o corpo, a parte matéria, a parte que forma o indivíduo, trazendo ele um corpo físico ou espiritual, tanto para habitar no mundo material, um corpo físico, ou no mundo espiritual, porque o ser, ele só é completo se tiver corpo. Os seres celestiais, os anjos, eles têm corpos celestiais. Eis a causa da perturbação de Satanás, da maldição do diabo, que ele é um espírito sem forma. Ele perdeu o corpo angelical. Ele hoje vaga nesse espaço, onde ele colocou o reino dele na terra, o reino das trevas. São espíritos sem forma. Não tem uma forma. Eles não têm como habitar nem no mundo aqui, porque não tem corpo, forma, e nem no mundo espiritual, porque também não tem corpo nem forma espiritual. Então ele opera hoje na humanidade na influência. Ele tem o poder de possessar, de dominar, de se apossar do corpo de ser humano. É a possessão. É um assunto bem interessante, porque são muitos estudos dentro de vários assuntos que o povo precisa ter o esclarecimento, precisa conhecer e ter alguém que instrua, que ensine. A possessão, ela é diferente da opressão. Tem a opressão satânica e tem a possessão satânica. A possessão é aquela que estava no Gadareno, estava possesso de demônios. A opressão é aquela que estava em Saul, perturbado. Ele precisava de algo que trouxesse paz a ele.
sendo possesso, perturbado. A opressão espiritual e a possessão é o domínio. É os espíritos malignos possuir o corpo humano, de animal ou qualquer outra coisa que eles possam usar para se sentir no corpo. Então vamos lá. Isso é outro assunto. Eu quero entrar aqui. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Que nós lemos. A palavra vai dizer que os tímidos, feiticeiros, mentirosos, idólatras, homicidas, incrédulos, não entrarão no reino de Deus, porque a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todo ser humano ele está condenado a esse destino terrível. Isso é o que a Bíblia diz. Todos pecaram e destinados ao castigo eterno. Então todo ser humano está destinado a esse terrível destino, por causa do pecado. A gente já viu aqui os textos mostrando isso. Bem, agora, Apocalipse 21, 8 vai dizer que feiticeiros, idólatras, tímidos, mentirosos, não entrarão no reino de Deus. Aí o cara faz, eu não sou feiticeiro, eu não sou mentiroso, eu não roubo, eu não bebo, eu vou para o reino de Deus. Não, não. Se você fizer isso ou não, você já está condenado. Toda a humanidade está condenada. Independente do que faça, já é pecadora. Já está dentro da sentença do pecado. Agora, isso aqui está sendo avisado para os que estão salvos em Cristo. Isso aqui está sendo advertido para aqueles que já foram salvos. Para que eles não continuem nesta prática. Porque se eles continuarem nessa prática, eles não têm parte no reino de Deus. Você, depois de estar em Cristo, você tem a escolha de continuar em Cristo, sendo fiel ao Senhor, negando-se a si mesmo, resistindo os desejos da natureza carnal do corpo, que é tendenciosa ao pecado, a idolatria, a prostituição, feitiçaria, mentira, embriaguez, tudo isso. Você que está em Cristo, você não pode mais se deixar dominar nessas práticas. Se você continuar vivendo e praticando e se entregar à vida nessas práticas, você que está em Cristo, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por que o apóstolo João vai advertir isso aqui? Para que os irmãos não se deixassem levar por essas práticas. A Bíblia diz que os feiticeiros que vivem na prática, se não se converter, vai para o inferno. Não vai entrar no reino de Deus. Todos os mentirosos. O que vive com uma mentirinha e o que vive com uma mentirona. O que engana o povo, distorcendo a palavra de Deus, e os que enganam o povo com outros tipos de mentira. Porque traz prejuízo. A mentira, ela traz o pecado para o próximo, porque ela traz prejuízo para o próximo. A mentira é do diabo. Logo, quem vive na prática da mentira não é guiado por Deus. A mentira doutrinária, a mentira intelectual, a mentira, várias mentiras. E tem muita gente aí dentro da mentira religiosa. Cuidado, irmão. Não entrará no reino de Deus. E o apóstolo João vai aqui dizer que os tímidos, os incrédulos, idólatras, feiticeiros, abomináveis, não entrarão no reino de Deus. Quem são os tímidos? É aquele que é todo envergonhoso? A timidez aqui não fala de vergonha. A timidez aqui fala do homem não se decidir para Cristo. A timidez aqui fala do homem ficar entre dois pensamentos e não tomar uma atitude. Aqueles que não tomam atitude para Cristo, vai para o inferno. Os incrédulos. Quem é os incrédulos? Aquele que não se segue, não se submete ao Evangelho de Cristo, à palavra de Deus. Pode viver tudo em nome de Deus. Se não tiver no Evangelho, não crer na palavra, vai para o inferno. É o que está dizendo lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8 e 9, que o Senhor vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, incrédulos.
porque rejeitam e desprezam a palavra. Incrédulos. E os que não conhecem a Deus são os que não querem ter o conhecimento de Deus. E os que não obedecem ao Evangelho de Cristo são aqueles que vivem no Evangelho anátema. Não se submetem ao que o Evangelho orienta. Anda por outros meios. Vão sofrer a ira de Deus. O apóstolo João vai dizer, os abomináveis. Quem são os abomináveis? Os que praticam e vivem na abominação. Abominação, esses cultos pagãos, é abominação. Esses não vão entrar no reino de Deus. Que vive esse paganismo, que vive essa abominação em nome de Deus, que Deus está reprovando, enojando, porque Deus diz isso. Deus vai dizer isso ao povo de Judá, ao povo usando o profeta Isaías, capítulo 1. Deus vai dizer que abomina o ajuntamento do povo, a congregação do povo, a solenidade do povo, aonde vão ali viver como se fosse para Deus, por meio de práticas e conceitos errôneos, que é abomináveis aos olhos de Deus, que tira o povo da direção de Deus. Cuidado, irmão. Abominação é essa vida religiosa que o mundo está vivendo em nome de Deus. Isso é abominação para os olhos de Deus. Não é só dentro das práticas católicas romanas, dentro da prática do espiritismo, é dentro da prática das igrejas evangélicas. Quantas abominações em nome de evangelho o povo está vivendo? Quanto anátema o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas? Esses não vão para o reino de Deus. Não vão estar no reino de Deus. Tais que vivem isso. Então, interessante é que o apóstolo João vai dizer aqui, todos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pergunta é, o que é a segunda morte? O que quer dizer a segunda morte? Segunda morte, então logo se entende que teve a primeira morte. Que primeira morte é essa? Que segunda morte é essa? Vamos ver alguns textos aqui que falam sobre a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem parte a segunda morte. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ao que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos ler agora o que está escrito aqui em Apocalipse 20, versículo 14 e 15. Vamos ver aqui. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, dentro desses textos que Apocalipse traz essa revelação dessa segunda morte, a gente tem que buscar entender o que é a segunda morte. Ora, se existe a segunda, lógico, óbvio, que existe a primeira. Qual foi a primeira morte? Eu estava vendo aqui um teólogo dando explicação sobre isso, e falando que a primeira morte foi a morte física, e depois vai para a segunda. Não. Não. A morte física não está incluída nessa primeira e segunda morte. A primeira morte e a segunda morte fala da morte espiritual. A primeira morte espiritual, que é a separação de Deus, o homem recebeu quando pecou lá no Éden. Ele continuou existindo aqui, no corpo, na vida temporal, na vida corporal, neste mundo, mas espiritualmente com Deus estava morto. E se ele morresse nessa condição, ele ia para a segunda morte, que era o juízo, o que está escrito lá em Hebreus 9:27. Depois da morte segue ao juízo. O juízo é a segunda morte. A primeira morte foi a separação do homem lá no Éden, onde a humanidade perdeu a comunhão com Deus, se extraviaram de Deus e se tornaram imundos, inúteis, vivendo caminhos com entendimentos na abominação. A segunda morte é essa. É o homem partir deste mundo sem Jesus. A segunda morte é o juízo eterno, a separação eterna. A primeira morte, a humanidade já está, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Todos nós estávamos mortos, separados de Deus, por causa da nossa ofensa e dos nossos pecados. A gente também recebeu o dano da primeira morte. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos livrar
do dano da segunda morte. Por isso que Apocalipse vai dizer, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai sofrer o dano da segunda morte. Esse livro da vida não é nenhuma coisa que os teólogos criam, inventam e colocam. Tudo que relaciona a vida é Jesus. Jesus é o livro da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, tudo refere-se a Jesus. Então, logo, aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, é aquele que não creu em Jesus, o que está escrito lá em João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. É o dano da segunda morte. É o juízo eterno. A separação eterna, onde o homem vai estar eternamente separado de Deus, recebendo a ira para sempre. Por causa do pecado. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 26. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, livro da vida, água da vida, fonte da vida, é tudo Jesus. Relacionou-se a vida é Jesus. Ele disse, vinde a mim, quem crê em mim tem a vida eterna. O próprio Deus vai dar o testemunho lá em João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Dá uma lidinha lá, que é muito importante você conhecer o que revela aí, nesse texto de João 13, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Vai dizer que o Pai nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está em Jesus Cristo, seu Filho, pelo seu nome. Nós temos a vida eterna. Então a palavra de Deus vai dizer, irmãos, aqueles que estão no mundo sem Jesus estão correndo o risco, o perigo de sofrer o dano da segunda morte. De ir para o juízo eterno quando sair deste mundo com a morte do corpo. A morte do corpo não tem nada a ver com a segunda morte e a primeira. Quando o homem pecou e separou de Deus a comunhão, perdeu a comunhão com Deus, essa foi a primeira morte. Aí Deus agora sentenciou o homem a sair deste mundo com a morte do corpo. A morte do corpo foi uma maldição devido ao pecado. Mas a morte do corpo não é a segunda morte e nem a primeira. A primeira morte se deu no lado espiritual, que é, aprenda isso, morte thanatos, separação. Foi o homem perder a comunhão com Deus. Vida fala de comunhão. E esta vida está em Jesus. É Ele que nos leva à comunhão com Deus. É Ele que nos liga a Deus. É Ele que nos reconcilia com o Pai para a vida com Ele. É o que está escrito lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, 15, 18 e 19. Deus estava em Cristo reconciliando, levando o homem de volta à vida com Deus. Então a morte e a separação por causa do pecado se deu no Éden, que entrou por Adão o pecado, e todos nós, por ter a natureza humana, recebemos a condenação do pecado. Agora, em Jesus, não pela natureza humana, mas pela natureza divina, que foi gerada por Deus, que nunca pecou, que foi justo, santo, imaculado e permaneceu fiel ao Pai. Por Jesus, nós temos a vida com Deus, a reconciliação com Deus, e a natureza de Cristo, ela é imputada em nós. Aprenda isso. Quando eu creio em Jesus, a justiça de Cristo é imputada na minha vida, para me justificar diante de Deus o Pai. Quando eu creio em Jesus, a santidade de Cristo é santificada na minha vida, para me livrar da imundícia, da impureza do pecado. Quando eu creio em Jesus, o castigo que me traz a paz de Cristo, porque Ele sofreu o castigo para que eu viesse ter a paz com Deus. Então, toda a justiça de Deus é imputada no homem quando ele crê em Cristo, pela fé. Aí o homem recebe a justiça não dele, não do mérito dele, não da vida religiosa dele. Por causa da fé dele em Cristo, a justiça de Cristo é imputada no indivíduo que nele crê, para ser livre da ira de Deus e não sofrer o dano da segunda morte. Irmãos, isso é ensino importante, irmão.
O povo tem que parar de ir para culto, de vitória, de bênção, de chave. O povo tem que parar de estar em culto, gritando, correndo, reteté, pra. O povo tem que buscar lugares onde congreguem para a edificação, para receber ensino, instrução, orientação da palavra de Deus. É isso que a igreja precisa ter para continuar viva e firmada na fé em Deus e não apostatar dessa fé. Não é esses cultos de milagre, de poder, campanha, de revelação, de visão. É onde os profetas dizem que Deus vai dar o carro, casa, que Deus vai operar, Deus vai fazer milagre. Deus... Aí não, irmão. Vai congregar em qualquer lugar, não importa qual seja o lugar. O importante é que aonde esteja pregando o evangelho. Aonde esteja um homem compromissado com Cristo e a palavra dele. Aonde esteja alguém ministrando o ensino, a instrução para a edificação da tua vida, para te dar entendimento e conhecimento e te formar discípulo de Cristo, conhecendo a verdade por onde tu vai ser liberto. Não fica aí na formalidade porque tem que estar numa igreja, tem que congregar na igreja. Não, não é a igreja, é o lugar que você tem que priorizar, é a palavra onde está, aonde tem. Aonde tiver 2 ou 3, não é o lugar, é aonde estiver 2 ou 3, na busca da palavra, na direção da palavra, na submissão à palavra, com o propósito, buscando o conhecimento da palavra. Aonde estiver 2 ou 3, que ali tiver a palavra sendo ministrada, eu estou ali porque Cristo está conosco. Cristo está conosco. Então, meus amados irmãos, a segunda morte é o juízo eterno para aqueles que não creram em Jesus para se salvar, porque todos já estão na primeira morte. Agora, olha o que Jesus disse lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Saiu do perigo, saiu da morte que estava na primeira morte. E agora veio a vida, a comunhão com Deus, para não sofrer a condenação, que é o dano da segunda morte. Todos estão já na primeira morte, separados de Deus. Mas se crê em Jesus, vem a comunhão com Deus, tem a vida eterna e não sofrerá o dano da segunda morte. E aí, você está esperando o quê para tomar uma decisão de fé dentro do conhecimento e do entendimento por Cristo? Não fique pensando que pela tua profissão há uma igreja, há uma religião. Não fique pensando que por você estar dentro de uma religião, você vai ser salvo. Só em Jesus e por Jesus. Portanto, tome a decisão enquanto é tempo, porque o que há de vir virá e não tardará.